Agora foi. Então vamos lá, campinho na tela, vamos fazer esse nosso pré-jogo e a provável escalação aí de Coritiba e também do Atlético Goianiense. Então vamos lá. Augusto, no gol nunca tem muita coisa para fazer, né? É sempre o homem ali e tá garantido. Inclusive, eu estava até assistindo o jogo lá do futebol feminino, né, Augusto? Esse é corajoso também, né? Que para mim, quem tava lá é tudo corajoso, porque não pelo futebol feminino, mas um frio do caramba. E o jogo foi divertido ainda. As meninas ganharam o jogo. E Pedro Morisco, né? Não tem nenhuma dúvida que é o melhor goleiro da Série B. Pedro Morisco é o titular. E 4 jogos só tomou um gol, Isso né? aí, lateral. Foi gol de falta. Gol do estranho ainda. E salvou muito, né, Will? Ele não tomou gol porque o Coritiba não foi atacado. O Coritiba foi, inclusive, muito atacado em alguns jogos ali e ele não teve dúvida, não tremeu. Inclusive, cara a cara com o gol ficou difícil para quem tava contra o Morisco, hein? Lateral direita também é ele, né? Alex Silva. Será que vai jogar de lateral direito, de ala direito? Vamos ver depois, mas por ali é ele, né, Will? Thiago, eu acho que voltando o tripé ideal do meio de campo, né, com a volta do Sebastião Gomes, o Alex Silva, o Mozart tende a voltar ao esquema já tradicional, né, o 4-3-3, com 2 médios ali, e o Alex Silva atuando normalmente como lateral, como vem atuando, mas um lateral que apoia bastante. A questão que o Alex Silva nesse jogo eu acho que vai ser bastante exigido, tá? O lado esquerdo do Atlético Goianiense é o lado mais forte, que tem o Marcelinho, que cai por ali, que é o jogador mais participativo deles na Série B, que tem 5 participações em gols, se eu não me engano, 2 gols e 3 assistências, e o Guilherme Romão, que é um lateral esquerdo, que apoia bastante. Então eu acho que esse lado do Coritiba vai ser o lado mais atacado, que vai precisar mais de atenção ali. Então talvez o Mozart precise reforçar mais para aquele lado, até porque muitas vezes quem ajuda ali é Josué, é Lucas Ronier, né, quem ocupa aquela faixa do campo pela direita. Então, talvez a preocupação por aquele lado, porque o Alex Silva vai ser sobrecarregado ali. Boa. Dupla de zaga é a mesma, né? Michael. Ah, não, Michael vai jogar? Agora eu não lembro. Michael confirmado. Michael vai. E, assim, ó, eu conversei bastante com o Rogério hoje. Ele acredita que vai jogar Bruno Melo de zagueiro, tá? Ainda vai ter então um já treino é a primeira amanhã. Dúvida. Curitiba vai ter um treino amanhã em Goiânia, que vai, de fato, decidir a escalação, né? Essas dúvidas que estão presentes aí. Mas, ao que indica, ele vai jogar com o Bruno Melo mesmo, até porque eu acredito, minha opinião, eu não tenho visto treinos, eu não vi o Jaci treinar de zaga, mas Jaci e Maicon, eu acho que fica uma zaga pesada, uma zaga com estatura, uma zaga alta, mas talvez fique pesado. Eu acho que o Jaci, na zaga, é mais uma opção para entrar no lugar do Maicon do que jogar ao lado do Maicon. Então, talvez nessa partida ele opte pelo Bruno Melo mesmo. Claro, amanhã vai definir. O treino de amanhã vai dizer tudo, mas ao que indica, a princípio vai jogar o Bruno Melo. Rapaz, então, se é o Bruno Melo ali, então o Joãozinho vai para jogo, é isso mesmo? Isso que... É que nem eu te falei, o Rogério me passou essa informação hoje de tarde e já adiantou. Falou, amanhã vai ter o treino e amanhã que ele vai decidir. Então a gente ainda vai, né, precisa ter o amanhã para essa questão da decisão, mas se ele optar pelo Bruno Melo na zaga, com certeza o Joãozinho na esquerda, e coisa que me agrada bastante, tá? Acho que todos aqui, eu acho concordam que o Joãozinho fez um campeonato estadual muito bom e acho que ele ganhando mais espaço, ganhando mais minutagem, tende a crescer bastante porque é um lateral promissor. Pois é, então tem o treino de amanhã ainda, Augusto, mas sabe o que eu fico pensando? Que o Atlético Goianiense fez um gol de cabeça no Atlético Paranaense na rodada passada, né? Aí fica aquela desculpa, pô, será que o Mozart não vai entrar com aquele discurso de aumentar a estatura, tudo? Acho que foi justamente por isso que pensou no Jaci, né, Augusto? Eu acho que, e não só isso, assim, mas aí vai na outra certeza que se ele precisa aumentar a estatura, aí para mim fica claro que lá na frente o Vini não joga, tá? Que daí ele vai colocar o Castilho e... Porque aí ele aumenta a estatura, na bola parada ele vai ter. Spoiler, Augusto. Tá dando spoiler. Oi? Tá dando não dá spoiler, já vamos chegar lá, Mas, já vamos assim, chegar lá, Augusto. Só para completar dessa zaga aí, esse é o preferido de qualquer torcedor do Coxa hoje. Se você perguntar na torcida, não tenho dúvida que é o Joãozinho na esquerda. O grande problema do João é que defensivamente o time fica mais fraco. Mas se você Será não que fica tentar, mesmo, não colocar. Augusto? Será que fica Não, é que mesmo? assim, no Paranaense Eu não tomou digo nem mais pelo gols, né? João, mas eu não digo nem pelo João. Será que o Zeca é muito melhor que o João defensivamente? Não, mas o Zeca,
eu acho que a questão do Zeca é mais pela experiência também. O Zeca não sobe, o João vai subir. O João vai subir, o Zeca não sobe. É um cara que dificilmente você vai ver o Zeca passando no meio de campo. Eu acho que tem muito a ver com característica. Mas assim, pra mim, gente, é indiscutível. Tecnicamente, o João entrega mais. E eu acho que se você. É muito mais fácil você ensinar um jogador a marcar do que ensinar um jogador a atacar. E o João ataca, tem conseguido, pelo menos no Paranaense, atacou muito mais que o Zeca. E se a gente nem experimentar o menino que foi bem quando jogou, aí eu acho que não tem por que ter ele no elenco, já contrata outro lateral. Então, vai ser uma grata surpresa se ele escalar o João. Acho que todo torcedor do Coxa quer ver ele ali. E se ele fizer um jogo consistente, tanto no ataque quanto na defesa, a esperança é que ele continue assim. E daí que o Zeca se vire para brigar com vaga com o Alex do outro lado lá. Mas eu acredito que se o João fizer um jogo consistente, ele entra na briga pela posição ali na esquerda, porque o Zeca não é essa unanimidade toda aí, não. Pois aí eu acho que o João não marca Não, e o tão mal Zeca assim que nem traz fala. o Zeca. Lógico, ele é ofensivo. Ele é ofensivo, mas isso não quer dizer que ele não cuida da parte defensiva também. Fala, Will. Então, eu também achei no Paranaense, claro, o nível de enfrentamento é um pouco diferente, são adversários mais fracos, mas eu não achei que o João marcasse mal. Tudo bem ele ser reserva do Zeca, por o Zeca ser um jogador experiente, é um jogador que tem a bola longa, né? Costuma dar bastante lançamento, já o João Almeida não tem mais, não tem tanto essa característica, mas a partir do momento que você não conta com o Zeca, que você não conta com o seu lateral esquerdo titular, aí ele tem que ser provado. A gente vai descobrir se o Joãozinho não tem condição de marcar em campeonato a nível nacional agora, que ele ainda não foi provado. Ele entrou em 2 ou 3 partidas da Série B, e assim, em situações que o Curitiba precisava atacar. Eu lembro contra o Remo ele entrou, e se eu não me engano, mais um jogo. Não tenho certeza, até me falta essa informação. Eu entendo até ele ser banco do Zeca, por questão que se machucou, o Zeca conseguiu fazer o papel dele defensivo e tem algumas atribuições, questão mais experiente, como eu falei, a bola longa, mas a partir do momento que você não tem o lateral esquerdo, tem que jogar o João. É a posição dele, é o jogador substituto ideal ali e tem que ser testado. A gente vai descobrir na prática se ele tem condição ou não de aguentar mesmo o Rojão. Ô, Will, e o time não fica tão manco, né? Parece que só ataca por uma lateral, né? Só fica com o Alex. Eu acho que daí ele pode fazer mais esse jogo de segura um lateral, o outro vai. E aí eu acho que o Coritiba ganha muito mais opção ali. O lado esquerdo do Coritiba é um lado que, se o ponta não tiver buscando a bola ali, se o Josué não aproximar muito lá, não sai tantas jogadas assim. E a não ser que eles desloquem alguns jogadores para lá, porque o lateral dificilmente sobe. Eu gosto muito dessa formação. Eu acho que é torcer para ele ir bem e continuar. E torcer para começar assim, né? Tomara que seja isso. E ganha profundidade, né? Os únicos momentos que o Curitiba teve profundidade pelo lado esquerdo na competição foi quando ele deslocou o Lucas Ronier para o setor da esquerda. Porque em todos os momentos o Zeca jogou, né, todas as partidas. Quando não jogou o Alex Silva não jogou uma partida, deu o Bruno Melo atuou como lateral esquerdo, mas ele também não te dá aquela profundidade até o final do campo. Os únicos momentos foi quando o Lucas Ronier jogou pela esquerda e mesmo assim não estava tão bem. Então talvez seja a primeira partida que a gente vai conseguir ver um lateral ultrapassando e participando mais do jogo, né? Isso aí, Machadão da Massa, volante ali, isso aí ninguém tira mais do time. Mozart conseguiu fazer até a torcida gostar do Machado. Agora volta ele, né? Seba Gomes. Isso aí também não tem conversa. Capitão do time, volta a garantida dele. E o Machado sempre ia atrapalhar agora ele, né? temos. Sim, também tem isso, né? E sem ele atrapalhar o Machado, como foi o Giovani ali também entrando na parte ali próxima do Machado também, batendo cabeça. Então, cada um na sua, capaz das coisas renderem ali. Josué também agora na meia, né? Esse daí não tem muito o que falar também. Um dos melhores meias do campeonato, inclusive, tá na hora de marcar mais um golzinho aí, o Josué. Nem que seja de pênalti. Agora vem ali, eu acho que as 3 posições ali eu tenho minhas dúvidas. Começar com a ponta direita aí, Will. Geralmente ali nas últimas partidas, quem estava entrando era o Vini Paulista. Agora Lucas tem Ronier. o Ronier também, que estava alterando com ele. Lucas Ronier, opa, cortou aí, que se falou direto. Eu acho, Lucas Ronier. Acho que essa é a única certa, hein, Will? Para mim, eu acho que essa é a única certeza, é o Lucas Ronier ali. O Lucas Ronier deve atuar, eu acho que pela direita, tá? E daí, da mesma forma que eu falei que... Pela direita, eu acredito, né? Não é certeza, como a gente falou, o treino de amanhã vai dizer tudo, tentando tirar um pouco o corpo de fora aqui. Mas a partir do momento que o lado esquerdo do
o Atlético Goianiense é forte e vai sobrecarregar defensivamente o Coritiba, também vai dar espaço. E se você for pegar que eles vão dar espaço pela esquerda, e o zagueiro que tem atuado na esquerda é o Wallace, que é experiente, que é um jogador que já jogou na Lazio, já jogou em Portugal, mas é um jogador que ficou um ano sem jogar e voltou recentemente, voltou contra o Atlético Goianiense. Então ele tem 90 minutos agora. Então, a partir do momento que vai ter espaço por esse lado, um zagueiro mais experiente, mas também ao mesmo tempo mais lento, como é o Maicon, né? Eu acho que o Lucas Ronier por aquele lado pode fazer uma bagunça boa ali. Maravilha. E na ponta esquerda, então teremos novidades aí? Algum dos contratados vai atuar ali pela ponta esquerda? Essa é a dúvida, né? Yuri Castilho ou Vini Paulista. Vini Paulista vinha atuando, né? E daí, como eu citei ali a questão dos relacionados, a gente pega e não tem nenhum segundo volante no banco se o Vini Paulista atuar como ponta, né? Então, talvez indique que ele vai ser essa opção no banco, ao mesmo tempo que, se a gente puxar, vamos supor que o Yuri fique no banco. Você vai ter no banco Yuri, Cleison, Everaldo, Nicolas Careca. Olha quantas opções para ponta ali você vai ter no banco. Então, às vezes, não faz tanto sentido. É achismo, né? Informações que a gente tem, que a gente conversou, e achismo também, né? Pegando essa lista de relacionados, até porque a conversa foi antes da lista de relacionados. Mas se for seguir uma lógica e seguir o pensamento, e daí o Yuri Castilho teve quase 10 dias para treinar, né? Então, no jogo contra o Botafogo de São Paulo, ele tinha acabado de chegar. Ele não estava tão ambientado ao grupo, mas agora ele já teve, né, uma semana bem longa aí para treinar, e além disso é um homem de confiança do Mozart e que vinha atuando. Então, fisicamente, ele não tem nenhum problema, né? Porque se chega mal fisicamente, talvez só entre no segundo tempo, que tem que se condicionar. Não, é um jogador que vinha atuando na Série A contra os melhores times possíveis e é da confiança do treinador. Eu acho que a tendência é o Yuri Castilho entrar, tá? Porque uma coisa é você colocar volantes para jogar aberto de ponta, como foi Vini Paulista e o Alisson, quando você não tem jogadores para posição, que de fato ele não tinha. Agora ele tem. A partir do momento que ele tem esses jogadores, eu acho que a tendência é ele utilizar. Bom, aí, Augusto, volta que a gente estava falando ali do João, né? Agora a gente consegue fazer esse link aí, né? Porque até tem poucos minutos que foi jogado ali o Yuri Castilho no jogo passado, mas deu para ver que ele joga às vezes em profundidade, mas ele também fecha ali na área, né? Para receber essa bola na área, o que deixa o Curitiba sem o ataque ali no lado esquerdo em profundidade. Aí teria que ter a ajuda do João e acho que isso cairia muito bem, né? Só que a gente sabe que é um jogo fora de casa, talvez o João não vai ter toda essa liberdade aí que a gente imagine, mas se bem conversadinho, talvez segurando o Seba ali para fazer essa cobertura, acho que dá para fazer alguma coisa por ali, hein, Augusto? Sim, e inclusive eu acho que uma posição puxa a outra. Vamos lá. Com a volta do Ronier, a volta do Sebas e o João jogando, o time do Coritiba é muito baixo, tá? Então ele vai precisar de um jogador de uma estatura maior, e para mim, esse cara de estatura maior é o Eric Castilho. Então ele fala o tempo todo. Ufa, Yuri, o Eric Castilho tá longe, graças a Deus. Mas assim, que seria, mim, Augusto, nas características, seria o que o Mozart gosta do Nicolas Careca, só que um jogador ali com mais velocidade, seria isso? Sim, exatamente. E assim, e a desculpa dele não colocar o Careca, porque o Careca tá voltando de lesão. E Deus o livre para mim, com todas essas opções, ele começar com o Careca. Para mim, você colocar o João na lateral, para mim elimina qualquer chance de começar o Cleison ali ou o Everaldo, porque são jogadores mais baixos e aí o time do Coritiba brigar para bola aérea ia ter Maicon e Bruno Melo e talvez o Alex. A estatura de todos os outros seriam baixos e o nosso centroavante, então é pouco. O Mozart ele priva muito de ter, ele não abre mão de ter um time físico e muitas vezes um time alto. E ele fala isso deliberadamente em todas as coletivas. Ele fala da força física e de altura, e de bola defensiva e bola parada ofensiva também. Então, para mim, vai ser, para mim, ó, Ronier de um lado e Eric Castilho do outro. Não dá pra gente cravar porque é o Mozart, mas pra mim é quase uma certeza, tá? Minha opinião é quase uma certeza. E aí, no 9, talvez tenha uma dúvida.
ali que eu gostaria de ver outro jogador que não seja o Coutinho. Eu gostaria de ver, agora você vai colocar, eu vou dizer o que eu quero e não o que eu acho que o Mozart vai fazer. Eu queria ver o De La Torre começando o jogo, eu acho que ele já tem condição. Ele furou a bola lá contra o Criciúma, mas ele tem mais mobilidade e se a gente for ficar nesse jogo que o Mozart não, a bola dificilmente chega na área, eu acho que o De La Torre poderia encaixar melhor para jogar nesse time aí. Pois é, até porque eu acho que o Atlético Goianiense vai para cima do Coritiba em alguns momentos, né? Então acho que talvez ali um De La Torre cairia bem. Será que é ele? Será que é Coutinho, Will? Eu acho que Gustavo Coutinho segue prestigiado pelo treinador. Ele não vem bem, mas eu acredito também ele está bem sacrificado pelo esquema, né? Concordo. Ele é um jogador que precisa ser abastecido para funcionar. Ele é aquele famoso centroavante de um toque na bola, de finalizador. Não é um jogador que vai ajudar na criação de jogadas, enfim. E o Coritiba tem muita dificuldade para criar. A gente até sempre puxa os dados, hoje a gente até não falou ali, antes de começar. Curitiba, eu até puxei ali, ó, chances criadas. O Coritiba é o último time com chances criadas na competição, junto com o Paysandu. Só que o Paysandu tem 4 pontos e está na última colocação, longe dos outros. Então, olha o nível de comparação. E daí, como é que a gente questiona nosso centroavante se a bola não chega? Na rodada passada, grandes chances criadas eram 10. Continuou sendo 10. Então, o que significa? O Coritiba não criou grande chance contra o Botafogo. Também acho que ele não vem bem, que a bola queima, né? Que ele tem. Não dá para a gente só desconsiderar o esquema e falar que o jogador é maravilhoso. Só que eu acho que ele precisa ser abastecido. E enquanto ele não montar um esquema ideal, enquanto ele não tiver esse time ideal, o centroavante vai ficar refém disso. O De La Torre é um jogador que me agradou muito no Paranaense, fez bastante gols, se mostrou participativo, se mostrou com uma característica legal, né? Um centroavante que não fica tão preso na área, que ajuda a jogar, mas desde que ele voltou de lesão ainda não... Tudo bem, pouca minutagem em situações ruins, né? Jogos, final de jogo, que ou precisa defender, ou tem que atacar meio sem organização, mas ele de fato ainda não voltou do jeito que foi no Paranaense, né? E eu acho que ainda ele vai insistir no Coutinho. Conforme for o time criando mais e o Coutinho não indo bem, eu acho que o De La Torre pode ganhar a posição. Mas no jogo de amanhã, a princípio, é Gustavo Coutinho mesmo. Boa. Augusto, agora eu pensei num negócio que a gente tinha sempre o Brumado ali, que estava até treinando separado muitas vezes, mas o Coritiba chegou a precisar da utilização dele ali, quando o De La Torre estava machucado, Gustavo Coutinho precisava de alguém para substituir, até num segundo tempo. Agora eu vejo o Nicolas Careca fazendo essa função. O que você acha aí, Augusto? Porque tem bastante ponta agora. A gente sabe que o Nicolas Careca não é da posição, era um jogador que vinha jogando de centroavante, e eu acho que as características físicas dele são para jogar de centroavante. Eu acho que ele acaba virando não só uma opção na ponta, como o Mozart gosta, talvez para um segundo tempo ali, ou também uma opção mais para frente, caso precise de um centroavante. O que você acha, Augusto? Pode acontecer isso, Thiagão. E pode acontecer uma outra questão. Na minha opinião, eu estava pensando nisso agora. Em algum momento, por exemplo, no segundo tempo, ele colocar o Careca de ponta e mover o Yuri Castilho para centroavante. Eu acho que ele ganha ali e ele deve fazer. O Careca pode ser tanto uma opção como centroavante, como a gente sabe que ele gosta do jogador, ele deve usar o jogador ainda. O Careca, eu acredito que vai ser um jogador bastante usado, tá? Pelas características que o Modric gosta. E eu acho que ele pode ser tanto centroavante como ele pode fazer esse jogo de colocar o Yuri Castilho como atacante, o 9, e colocar o Careca ali também. Temos opções agora, Thiagão. Eu tô com vocês. Eu acho que para essa partida, como o Coritiba vai ter espaço para jogar e pode ser que um jogador com mais velocidade tenha espaço, eu acho que para esse jogo, não sei se ele vai ser uma opção até, mas eu concordo com você, dependendo da partida, às vezes o Coritiba ganhando ali, o Mozart quer segurar, então coloca alguém com mais imposição física ali, até para ajudar na bola aérea defensiva e ofensiva também, né? Eu acho que ele vira uma opção ali também, concordo com você. A gente critica bastante o Nicolas Careca aqui, mas na verdade critica porque ele está jogando uma posição que não é dele, às vezes a culpa nem é dele, já falei isso várias vezes, né? A gente tinha que ver ele jogando também na posição que, pô, ele jogou os últimos anos por aí. Opções para o segundo tempo, acho que será que vão ter a estreia do Cleison aí? É Cleison ou Clayson, Will? Como é que você chama ele? Cleison, eu chamo de Cleison. Aí, Cleison. É inglês, é que você fala inglês, não, cara. Tem um A ali, né? Mas eu chamo de Cleison, sempre ouvi Cleison. É um jogador que eu quero ver melhor, tá? Eu, inclusive, fiz uma análise dele quando chegou, fui atrás de vídeos.
Cara, me agradou. Um jogador de 1 contra 1, interessante, que vai para cima, até com características mais aproximadas do Lucas Ronier, nesse caso, né? Obviamente, diferente, porque é um jogador destro, atua pelo outro lado principalmente, mas eu digo esse jogador de 1 contra 1, que vai para cima da defesa, e que ultimamente tem sido escasso no Coritiba, né? Dificilmente a gente vê um jogador driblador. Então, eu gostaria de ver, mas eu acho que vai depender da circunstância da partida. O Mozart, ele é muito enraizado nas suas questões ali, e depende muito da circunstância da partida, não é nada certo que o Cleison vai entrar e vai ser uma opção, até porque tem o Everaldo também, né? Que é um jogador que atua por ali, e o Mozart recentemente até elogiou, falou que gostou do retorno do jogador, então eles disputam posição. Mas eu queria ver, queria, né, ver o jogador com a camisa do Coritiba, ver o que ele tá atuando, porque me chamou a atenção o que eu procurei dele. Boa. Will, consegue pra gente uma provável escalação aí desse Atlético Goianiense? Consigo sim, Thiagão. Só, Will, eu Pode falar. preciso ir, só quero dar boa noite para vocês aí, que deu a minha hora aqui. Obrigado mais uma vez por participar com vocês e vou continuar acompanhando a live aqui. Tamo junto, gente. Valeu. Valeu. Ô, Augusto, fala do teu canal aí, fala do teu canal pra galera seguir aí. Augusto Torcedor, vê lá, eu já postei vou postar daqui a pouco sobre a rodada da Série B, não é pré-jogo, é só meus palpites pros jogos da Série B aí, e curte lá os vídeos, tá da hora, tô tentando fazer um conteúdo um pouquinho diferente, eu tenho certeza que vocês vão gostar, e continua aqui, porque aqui nós estamos em casa e gosto muito de estar com vocês, Deus abençoe, muito obrigado por mais uma oportunidade, valeu, gente. Maravilha, a gente que agradece, saudades aí, Augusto. Tamo junto. Então Vamos se vamos lá, ver Will. no domingo. Se eu conseguir, Vamos, eu chego lá no Porto. Se o voo não atrasar, eu vou pra lá. Maravilha, esperamos você lá, então. Abraço. Valeu. Will, então manda pra gente essa escalação aí. Vamos lá, vai Fábio ter a Matias estreia no do lugar goleiro. reserva. Vai ter a estreia do goleiro Paulo Vitor, que eu comentei que os 2 goleiros principais estão machucados, o terceiro goleiro era o da base, que jogou o jogo passado, mas pelo que eu li, vai ter a estreia desse Paulo Vitor, que eu não conheço, um jogador que jogou em Portugal, na Arábia Saudita, jogou 10 anos fora daqui e eu desconheço. Lateral direita, Juan Teixeira. Dupla de zaga, o Alex Vinícius, esse é um jogador que tem que se preocupar, porque é um jogador muito alto. Até esqueci de procurar a altura dele ali antes da live começar, mas ele tem 1,90 e alguma coisa, assim. É um jogador bem alto que costuma fazer gol. Ano passado na Série A já tinha feito alguns gols. Nas 2 últimas partidas fez gol contra o Atlético Paranaense e fez gol contra o Goiás. Então é um jogador que tem que tomar bastante cuidado na bola aérea. E o parceiro dele é o Wallace, zagueiro, como eu citei ali, um zagueiro que jogou no Lazio, jogou no Braga, revelado pelo Cruzeiro. Então, uma dupla de zaga bem alta, tá? Até por isso que o Gustavo Coutinho acho que pode ser o escalado por conta disso. Na lateral esquerda, Guilherme Romão. É um lateral esquerdo que já jogou bastante lá, já saiu, já voltou, e como eu falei, é bastante ofensivo. No meio de campo, 2 volantes. Haldney, que é um jogador também que tem história lá, já tem uns anos lá, acho que se não me engano já jogou no Náutico. É um volante mais pela direita. Então são 2 volantes, um volante mais pela direita e um mais pela esquerda, que é o William Maranhão, também conhecido, já jogou no Santos, já jogou no Ceará, é um volante canhoto, que tem um bom passe. Aí o meia é o Cauã. Esse Cauã, ele ganhou a posição do Robert, não sei se você vai lembrar desse jogador. Robert é um jogador que o Curitiba queria contratar do Atlético Mineiro, que se destacou no Campeonato Mineiro, foi para o Atlético Mineiro, enfim. 19, não foi? Sei lá. Não, agora faz 1 ou 2 anos. É um bom jogador, mas parece que perdeu espaço ali com o Fábio Matias, desde chegada do Fábio Matias. Tem jogado o Cauã ali como um meia, né? Então é um 4-3-3 ali com 2 volantes e meia, tá, Thiago? Se quiser montar o esquema ali. E daí no ataque é o Federico Martínez e numa ponta o Marcelinho, que eu citei, que é o ponta mais participativo, o jogador na parte ofensiva mais importante do time. Marcelinho mais para a ponta esquerda. E centroavante tem jogado o Sandro Lima, mas o Caio Dantas voltou de lesão já tem uns 2 jogos, e pode ser que o Caio Dantas também seja titular. O Caio Dantas já foi artilheiro da Série B, é um jogador com bastante bagagem, bastante experiência, principalmente na Série B, e é um centroavante que a gente tem que se preocupar se por acaso entrar. Então é um 4-3-3 com 2 volantes, um meia, camisa 10 e 2 pontas. Basicamente esse é o esboço do time do Atlético Goianiense, que provavelmente o Fábio Matias vai escalar. Boa, lembrando que o jogo é domingo aí, às 4 da tarde, vai ter transmissão lá no Porcs, então já façam aí a sua reserva. Lembrando que o jogo vai passar só no Disney Plus, hein, pessoal? Só no Disney Plus, então o pessoal aí que
não tem aí à disposição, aparece lá. A nossa transmissão do canal aqui no YouTube vai começar a partir das 3h10, 3h20, até a gente ajeitar as coisas lá, e aí vamos fazer lá o nosso pós-jogo também, vamos ficar com a galera depois. É isso aí.